Olá, democratas! Dia lindo aqui na cidade de Campina Grande, Paraíba. Eu peço aos colegas que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem para que o canal tenha mais relevância. Estamos apenas a um ano das nossas eleições para presidente, deputado federal, estadual e governador, e eu creio que daqui para lá o canal vai ter relevância com a ajuda de vocês. Bom, pessoal, nós falamos uma pequena fração da complexa política de Platão, e nós vamos falar também de uma pequena fração da complexa política de Aristóteles. Aristóteles, nascido ali na cidade de Estagira, discípulo de Platão, tem acesso pela biblioteca de Alexandria a 158 constituições do mundo antigo. E dessas 158, ele elenca pelo menos 3 sistemas de governos bons e 3 sistemas de governo ruins. Os 3 sistemas de governos bons que ele elenca é a monarquia, a aristocracia e a república. E os 3 sistemas de governo ruins que ele elenca é a tirania, a oligarquia e, por incrível que pareça, a democracia. Eu já disse em vídeos anteriores que Platão e Aristóteles são contra a democracia. Mas como é que um sistema passa de um sistema bom para um sistema ruim? Ele nos dá algumas dicas. E uma das dicas que ele dá, que um sistema monárquico passa para um sistema tirânico pela corrupção. Mas como é que esse fenômeno chega ao sistema monárquico? Ele chega quando o monarca pensa apenas nele e não nos seus súditos. Como é que a corrupção chega no sistema aristocrata e passa da aristocracia para a oligarquia? A corrupção chega quando os aristocratas pensam apenas neles e não no resto do povo. Como é que a corrupção chega na república? A corrupção chega na república quando os republicanos pensam apenas neles e não no resto do povo. Nós vivemos num governo democrático e, infelizmente, nós tivemos um grande sistema de corrupção a ponto de alguns partidos políticos, principalmente o PT, esteve envolvido em vários escândalos de corrupção. E esses escândalos talvez tenham sido os maiores escândalos de corrupção do mundo. Eles não aprenderam com os gregos perceberam isso no século IV a.C., que a corrupção é ruim para qualquer tipo de governança, a ponto de um governo bom se corromper e transformar-se em um governo ruim. A corrupção é um mecanismo horrível para a governança, Então nós não aprendemos com os gregos. E uma coisa interessante também na política de Aristóteles é o envolvimento que o homem tem com a política. Aristóteles tem uma teoria muito interessante chamada zoopolitikon. O homem é um animal político. O homem que vive na polis, preocupado com a sociedade, ele pensa, ele age em benefício da coletividade. E esse agir do homem na política é um meio de felicidade, porque a política para Aristóteles, por incrível que pareça, traz felicidade para o povo. Infelizmente, a nossa política é totalmente o contrário, fazendo agora esse movimento pendular. Os gregos pensavam na política para trazer a felicidade para o povo, a felicidade coletiva do povo. A nossa política, infelizmente, ela tem trazido muita tristeza, de forma que hoje nós não queremos nem pensar e nem agir como político. Quando fala em política, tem pessoas que têm até náusea, dor de cabeça, irritação com a política, porque a política não nos traz mais felicidade. É interessante que a gente resgate essa questão que os gregos já perceberam lá na antiguidade. Bom, o animal político é aquele que pensa na coletividade, é aquele que deixa de pensar em si mesmo e se envolve com a sociedade, com os problemas da sociedade, a fim de resolvê-los. Os gregos pensaram nisso e chamaram essa pessoa que se envolve com a política, aquele que se abre para a sociedade, eles chamaram de político. Então Aristóteles, vendo esse fenômeno maravilhoso, ele cria uma teoria chamada zoopolitikon, onde ele diz claramente que o homem tem que se envolver com a política. Por quê? Porque é da natureza dele, ele é um animal político. É da natureza do homem se envolver com a política. Mas infelizmente essa questão de política hoje para a gente virou uma questão pejorativa. Nós esquecemos que a natureza do homem é inclinado, se Aristóteles estiver certo, é inclinado à política. Por quê? Porque ele é um animal político. Tem gente que diz hoje que não se envolve com a política. Então ele está deixando de ser homem. É assim? Aristóteles percebeu isso e criou essa teoria maravilhosa chamada de zoopolitikon, onde o homem se envolve com a sociedade onde ele vive. Aquele homem que não se envolve com a sociedade onde ele vive, que vive isolado, Aristóteles diz que ele é uma fera. E aquele que se envolve com os problemas da cidade, aquele que se envolve a fim de resolvê-los, é como um Deus. Veja a diferença. Então, vamos pensar na política como animal político, como aquele que se envolve, como aquele que quer resolver os problemas da sociedade e quer trazer a felicidade para a sociedade de uma forma coletiva, ok? Viva a nossa democracia!